daquele que me ouve. As palavras aproximam, assim como o silêncio distancia. Isso é perceptível nas nossas relações. Volta e meia, quando você se sente chateado em determinada situação, acaba que você prefere se calar ou você deixa de conversar com determinada pessoa. É assim ou não é? Pois bem, falar bem, ter uma ótima oratória significa estabelecer uma aproximação com quem me ouve por meio da comunicação. Então, nós vamos estabelecer aqui algumas técnicas. O que eu preciso, por exemplo, fazer para que um desembargador que já está ali julgando o 20º habeas corpus naquela tarde consiga parar e me ouvir. O que eu faço, então? Quais são as técnicas que eu utilizo para que eu alcance ali os ouvidos, para que eu faça com que os ministros prestem atenção naquilo que eu estou dizendo, para que os jurados se convençam, não é isso? Pois bem, esta parte de convencimento, ela diz respeito à nossa segunda chave da oratória, que nada mais, nada menos é a persuasão. De nada adianta falar muito e não persuadir. De nada adianta você vender uma excelente ideia se aquela pessoa que te ouve não comprá-la. Então percebam, todas as vezes que eu e você formos elaborar um roteiro de oratória, porque o bom orador não improvisa, o bom orador ele está sempre pronto, mas ele não vive de improvisos. Então todas as vezes que eu e você formos montar ali, um relatório, estruturar a nossa apresentação, nós precisamos pensar o seguinte: qual argumento vai convencer esta pessoa? Qual argumento vai convencer este magistrado? Qual argumento vai convencer este desembargador, este ministro, este conselho de sentença? Perfeito. Percebam que até agora o meu vocabulário é voltado para a nossa prática profissional. Mas tudo que nós aprendemos aqui também pode ser levado para o desempenho da nossa vida pessoal mesmo, nas comunicações interpessoais, ok? Então estamos combinados. Recapitulando, uma boa oratória significa estabelecer a comunicação como aproximação e conseguir convencer aquele que me ouve. Joia? Pois bem, vamos avançar então, vamos aproveitar bem o nosso tempo, não é? Olha aí, pessoal. Por que as pessoas não querem falar em público? Ora, volta e meia, enquanto professor, enquanto advogado, eu estou em constante contato com os meus alunos, com os estagiários, e eu percebo que as pessoas não se sentem, por vezes, confortáveis ao falar em público. E aí o meu questionamento para você é: o que é que faz com que você não se sinta confortável ao falar em público? Perceba, para que essa oficina alcance o seu objetivo final, é necessário que você olhe para você. Você. O que é que te impede de desenvolver uma boa oratória? O que é que te faz ter receio de falar em público? Eu elenco aqui algumas possibilidades. E aí vamos ver. Olha só. As pessoas, é muito comum as pessoas afirmarem que elas têm medo de falar em público. Quer queira, quer não queira, nós nos sentimos receosos do julgamento alheio. É assim ou não é? Por isso, meus queridos, prestem atenção. O primeiro exercício para ter uma boa oratória, ela diz respeito a um exercício para a autoestima. A todo momento nós seremos julgados, independente se formos sensacionais ou se formos não tão bons assim. Nós seremos julgados a todo momento. Então preste atenção. Deixe o medo de lado. Uma pergunta que eu faço a você nessa tarde: aonde você estaria se você não tivesse medo? Quais sonhos você já não teria realizado se você tivesse deixado o medo de lado? O medo é uma pedra de tropeço. O medo é o que te impede de espalhar e de desenvolver todo o seu potencial. Entenda algo: medo é algo que todos nós temos. O que você não pode permitir é que o medo te impeça de vencer. O medo é algo natural. O medo é interessante porque ele auxiliou, por exemplo, a raça humana na autopreservação, não é? É o medo que não nos faz, por exemplo, atravessar uma rodovia quando eu vejo que o carro está muito próximo. Opa, eu tenho medo de que algo dê errado. Eu posso tropeçar, pode ser que o carro esteja mais rápido do que aquilo que eu imagino. Entretanto, meus amigos, o medo
pode te atrapalhar de alcançar êxito profissional. Perca o medo. Acredite em você. A partir do momento que você está ali diante daquelas pessoas para ser julgado, porque não é só o seu processo que vai ser julgado, você também. Nós vamos falar sobre isso. Você vai ser julgado pela sua roupa, você vai ser julgado pelo seu tom de voz, você vai ser julgado se a sua fala for monótona ou não. Independente do julgamento, preste atenção. Decida agora abandonar o medo, porque o medo vai te fazer desistir. Então, se você quer uma carreira de sucesso, se você quer desenvolver uma boa oratória, entenda, o medo não pode mais fazer parte da tua rotina. Segunda coisa, vergonha. Eu confesso a vocês, senhoras e senhores, que a vergonha ela está intimamente relacionada a esse julgamento por terceiros, a própria timidez, a própria baixa autoestima, é assim ou não é? Ou baixa estima, como você preferir, não tem problema, ambos estão corretos. Pois bem, são situações que dizem respeito à vida pessoal de cada um. E talvez você tenha entrado nessa oficina dizendo, professor, a timidez me atrapalha muito. Talvez foram traumas do passado. Senhoras e senhores, todos nós viemos aí de mundos completamente diferentes, não é? E muitas vezes essas situações que eu elenquei aqui para vocês dizem respeito a traumas, a experiências frustrantes no passado, não é? Experiências que acabaram aí apagando o teu brilho, por que não? Experiências que te levaram a acreditar que era melhor você ficar na sua, que era melhor você passar desapercebido. Preste atenção. Para ser um bom orador, você precisa entender que você é protagonista. Em um julgamento, o protagonista é você. Em um julgamento, em uma sustentação oral, o protagonista não é aquele que vai te ouvir, o protagonista é você. É claro que você precisa calçar os sapatos daquele que vai te ouvir, porque senão você não vai conseguir alcançá-los, não é? Mas o protagonista é você. Assuma as rédeas da sua vida. Comece a entender que problemas todos nós iremos passar, mas que se você decidir andar com a cabeça erguida, as coisas serão muito mais fáceis de serem resolvidas. Professor, essa oficina está parecendo muito motivacional, e este início é sim motivacional. Eu preciso te motivar a você se ver com outros olhos. Às vezes as experiências, frustrações do passado fazem com que ao olhar para o espelho você tenha uma visão distorcida. Façam com que ao sonhar você tenha uma visão distorcida de que você não consegue, de que aquilo não é para você. Esqueça isso. Não são pessoas com uma estrela na testa que vencem. São pessoas determinadas, são pessoas dedicadas, são pessoas que passam por problemas como eu e você, mas que vão até o final. Meus amigos, motive-se. A sua motivação, ela não pode vir de fora. A sua motivação, ela não pode depender do que vai acontecer. A sua motivação precisa ser algo intrínseco. Eu já dei palestras para inúmeras pessoas e digo para vocês, senhoras e senhores, a motivação, se a tua motivação depender de um fator externo, provavelmente você irá se frustrar. Não dependa de terceiros, não dependa de fatores externos, dependa da tua competência. Escute aqui, aluno de direito. Aqui eu já tenho alunos, inclusive, que são formados, né? Alunos que, inclusive, já conseguiram a carteira na OAB, preste atenção. O seu sucesso depende de você. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. A vida, às vezes, é muito simples. E eu te digo que hoje você precisa tomar uma escolha, tomar uma decisão. Você chora ou você vende lenço? Professor, me parece que o senhor está sendo muito duro de forma alguma. Eu quero que você se sinta acolhido. E eu quero que você entenda que você tem um potencial fantástico, maravilhoso. E que eu, enquanto teu amigo, eu, enquanto teu professor, eu preciso te ajudar a desenvolver esse potencial. Porque algo tão grande que existe dentro de você não pode ficar às escondidas. Preste atenção, uma boa oratória, meus amigos, ela é fruto de treino, ela não é talento. Exercício para você. Você vai desenvolver, de acordo com as técnicas que eu vou passar para vocês, vocês vão desenvolver um roteiro, né? Vão imaginar um tema e uma situação em que vocês irão se dirigir a uma
turma de jogadores, a um órgão colegiado, ou ao conselho de sentença, o que quer que seja. E aí vocês vão gravar aquilo. Comecem a gravar, comecem a se exercitar. Eu confesso a vocês que essa pandemia me rendeu alguns quilos, né? Por quê, professor? Porque acabou que eu deixei as atividades físicas um pouco de lado. E tal qual foi a minha surpresa, que quando eu voltei, a dificuldade de respiração era enorme. Eu adoro correr, adoro correr. E aí eu voltei a correr e, meu Deus do céu, eu andava ali, corria um pouco, andava um pouco, corria um pouco, andava um pouco, saía de casa dizendo assim, hoje eu vou correr 30 minutos, e não conseguia correr 10, né? Por quê? Porque é treino, não é talento. Se fosse talento, os competidores olímpicos não treinavam. É assim ou não é? É treino. Você já chegou até aqui porque você se dedicou. Você já foi longe demais para desistir agora. Então, agora você quer desenvolver essa habilidade? Comece a treinar. Comece a pegar o seu celular, a ligar, a fazer vídeos para você. Você não precisa compartilhar. Você vai ver o seu progresso, o seu crescimento. Meus amigos, ninguém nasce pronto. Ninguém nasce pronto. Comece, saia da inércia. Nós estamos vivendo um mundo de virtualização. É assim ou não é? Um mundo, meus amigos, em que nós precisamos aprender a usar essas novas tecnologias. Os vídeos farão parte das nossas vidas. Então nós precisamos começar ou seremos engolidos. Não fique para trás. Ademais, olha o que eu escrevi aqui na tela para você. Olha aqui. Você é o que você repetidamente faz. Você quer ser excelente no que você faz? Você quer ter uma oratória excelente? Então perceba, excelência não é um evento, é um hábito. Não sou eu quem estou te dizendo isso. Aristóteles compartilhou essa ideia. Excelência é um hábito. Garanto que todos vocês já ouviram falar daquele livro, O Poder de um Hábito. É um livro muito interessante. Você pode ler, pode folhear. Quem quiser ler todo, leia. Eu, particularmente, pego alguns livros e dificilmente leio um livro todo, a não ser que toda aquela matéria me interesse. Então, eu peguei esse livro, O Poder do Hábito, li algumas coisas muito interessantes e realmente é uma leitura que nos desperta para algumas coisas, cujo viés é: se você tiver um hábito, você logo, logo será bem-sucedido naquilo que você se propôs. Quer ser excelente? Hábito, rotina, né? Não, olha, a pandemia ela veio mexendo com a nossa rotina. A pandemia ela veio afetando a nossa disciplina. Ora, já passamos dessa fase de adaptação. Já tem um ano que nós estamos aí vivendo essa pandemia. Então, nós não podemos mais admitir indisciplina e falta de rotina. Pegue uma agenda, faça a sua agenda, coloque na sua agenda um dia ali, todos os dias, 10 minutos eu vou treinar a minha oratória. 10 minutos eu vou ali gravar um vídeo, eu vou tentar falar sobre alguma coisa, tentar fazer uma palestra. Faça algo. A inércia não vai mudar a sua vida. Há uma frase que eu gosto muito, anote: se você muda, tudo muda. Se você muda, tudo muda. O contrário não acontece. Se as coisas mudarem, você pode não mudar. Então, a mudança que você espera começa em você. Mas vamos adiante. Olha aí. Você sabe andar de bicicleta? Sabe andar de bicicleta? Às vezes a gente sabe ali se equilibrar na bicicleta, né? A gente sabe passar uma perna na frente da outra. Mas se você pega um competidor, um profissional do ciclismo, você vai descobrir que existem inúmeras técnicas de pedal, não é verdade? Por exemplo, o ciclista ele anda ali clipado. O que é clipado? A sapatilha dele, que é uma sapatilha especial, anda presa no pedal, né? Então ele faz força empurrando, faz força puxando, empurrando, puxando. Existem técnicas. Ora, são essas técnicas para desenvolver uma excelente oratória que eu vou compartilhar com cada um de vocês. A mesma coisa a natação, né? Às vezes eu sou pernambucano, nasci no mar, nadei muito em Boa Viagem, antes daqueles ataques de tubarão, não é isso? E eu gosto muito de nadar. Adoro nadar no mar. E aí, no final do ano, um primo meu foi comigo viajar, nós fomos para o litoral, e aí eu falei, olha, vamos nadar?
Ele falou, vamos. Aí eu perguntei, mas você sabe nadar? Ele falou, sei. Eu falei, você tem certeza que você sabe nadar ou você sabe não morrer afogado? Há uma grande diferença. Então, senhoras e senhores, o que eu quero dizer com tudo isso é, se você tiver uma rotina, se você tiver as técnicas certas, a excelência na sua oratória virá. Tá joia? Aqui eu coloco um vídeo, não vou compartilhar com vocês agora para não tomar muito do nosso tempo, mas é até um filme que eu recomendo a vocês, que é O Discurso do Rei. Eu não vou antecipar a história, assistam, que no nosso próximo encontro, que acredito que será semana que vem, nós vamos então iniciar o nosso encontro falando um pouco sobre esse filme, comentando um pouco sobre esse filme. Qual é o nome, professor? O Discurso do Rei. Combinado? Pois bem, vamos avançar. Olha que fantástico, olha que fantástico. Leia sozinho e preste atenção nessa imagem. Leia sozinho e preste atenção nessa imagem. Foi? Leu? Coragem é a resistência ao medo, o domínio do medo e não a ausência do medo. Quem disser para você que não tem medo, ó, desconfie. Nós temos medo, como eu já havia antecipado para vocês. O jogador de futebol pode ter disputado 50 finais. Se ele for disputar a 51ª, ele vai ter medo. Agora, por que às vezes o jogador rende bem na final, ou às vezes ele não rende tão bem? Tem gente que fala assim, o jogador pipocou. Não é verdade? Já ouviram essa expressão? Pessoal, não é porque ele é ruim, não. Porque se ele fosse ruim, ele não tinha chegado até lá. É porque, às vezes, ele permite que o medo atrapalhe. O medo ele pode atrapalhar a tua concentração, o medo pode dar o branco, o medo pode fazer você gaguejar, não é isso? Preste atenção, o medo só vai te atrapalhar. O treino vai fazer com que você perca o medo? Não. Vai fazer com que você saiba administrar o teu medo. Eu, todas as vezes que eu vou nadar, eu respeito muito o mar, eu respeito muita água, eu tenho muito medo da água. E olha que eu sei nadar. Mas, pessoal, não é porque eu tenho medo e eu respeito a água que eu não vou nadar. Eu vou, eu treino, eu tenho as cautelas que são necessárias. A vida também é assim. Vai fazer uma sustentação oral? Habeas corpus, tem 15 minutos, pega ali, programa aquilo que você vai falar, né? Iniciando as saudações, o teor da sua oratória, qual vai ser o cerne da sua oratória, como é que você vai finalizar ali a sua sustentação e começa a treinar. Você vai no STJ, você vê diversos advogados ali no banheiro, em frente ao espelho testando, ou advogados que estão ali, né, estão indo para a sala de julgamento, ali para a sala onde vai ocorrer a sessão e estão repetindo aquilo que é mais importante. É treino, pessoal. Para de acreditar que só os extraordinários vencem. Esqueça isso. Olha só, vamos trabalhar com a comunicação profissional. O nosso cerne aqui é justamente a área jurídica, ok? O que nós precisamos, então? Precisamos nos conhecer. Infelizmente, nós vivemos um mundo em que nós conhecemos um pouco de tudo e pouquíssimo de nós mesmos. Você concorda comigo? Nós sabemos, né? Um palmo de oceano, né? Nós sabemos um oceano de coisas, mas de um palmo de profundidade. E conhecemos muito pouco acerca de nós mesmos, né? Então, procure nesses dias das nossas oficinas se conhecer. Nós sabemos, às vezes, quais são as nossas qualidades, né? Mas nós sabemos quais são as nossas limitações também. Nós vivemos em um mundo em que endeusamos as qualidades e acreditamos que aquelas características que não são tão boas devem ser demonizadas. E aí nós acabamos deixando aquelas limitações de lado. Quando você deixa as suas limitações de lado, você nunca conseguirá superá-las. Então, nós precisamos fazer um resgate. Quais são as minhas limitações? As limitações relacionadas à minha oratória. Pois bem, faça um checklist. Comece a colocar, a minha limitação para ter uma boa oratória é essa, é essa, é essa. Em contrapartida, eu tenho essa característica boa, essa. Nós precisamos nos conhecer.
para que a nossa imagem ao olhar no espelho não seja essa aqui. Eu conheço alunos, eu conheço pessoas, Brasil, mundo afora, que são assim, você olha e você fala, meu Deus, extremamente talentosas. Pessoas brilhantes, pessoas muito boas, mas que deixam a timidez, a baixa estima apagar o seu brilho. Você é protagonista, você nasceu para brilhar e você nunca mais admitirá essa autoimagem negativa ao olhar no espelho. Professor, isso é bobagem, pare. São essas coisas que a gente fala assim, isso é bobagem, que vão fazer toda a diferença na nossa vida. Acredite, talvez até hoje você pensou, isso é bobagem, e nunca nada mudou. Você nunca conseguiu desenvolver uma boa oratória. Então, dê uma chance. Quando nós encerrarmos aqui, esse é o exercício que você vai fazer. Vai para frente do espelho. Vai para frente do espelho. Fecha a porta, o pessoal da sua família não pensar que você está maluco, né? Nem precisa ser na sala onde está todo mundo te vendo. Mas olha, faça esse exercício. Vá para frente do espelho e comece a falar acerca daquela pessoa que você está vendo refletida ali. Comece a falar. Você vai se surpreender com essa experiência. Talvez a tua apresentação, a apresentação daquela pessoa que está sendo refletida ali no espelho, vai durar 10 segundos. Porque você não se conhece. Exercício dado é exercício cumprido, ok? Vamos então quebrar os grilhões, sermos livres, e aí então nós seremos excelentes oradores. Primeiro passo para ser um bom orador: autoestima, confiança, confiança, confiança. A minha tese não é tão boa, professor. Confiança. Confiança. Vá em frente. É interessante porque quando você vai para o júri, em que os julgadores, os jurados são juízes leigos, eles não têm a técnica, né? Não adianta você tentar convencê-los com técnicas. As técnicas são importantes. Mas se você for gastar, por exemplo, todo o seu tempo para explicar a diferença entre culpa, culpabilidade, dolo eventual, culpa consciente, meu Deus, talvez você esgote o seu tempo de fala só tentando explicar esse aspecto técnico. Mais do que a técnica, você precisa aprender a alcançar, a capturar as pessoas que estão ali te ouvindo. Vamos avançar, pessoal. Quero ver depois vocês falando, professor. Todo dia eu comecei a fazer esse exercício aqui, de me olhar na frente do espelho, e tô vendo resultado, professor. Tô vendo que eu tô me conhecendo mais, eu tô ficando mais desinibido, tô ficando mais extrovertido. É isso aí, pessoal. Não importa como você nasceu, não importa como você cresceu. O que importa é o fim da tua jornada. É assim ou não é? O que importa é o que você vai fazer para chegar até o sonho que você quer alcançar. Então vamos em frente. Esquece isso. Vamos quebrar os paradigmas. Vamos decidir aqui fazer, algumas pessoas usam essa palavra, né? Metanoia. O que é a metanoia? É a mudança da mente. Vamos mudar a nossa mente. Vamos entender que nós somos capazes de nos tornarmos outras pessoas. Maravilha? Olha só. Olha aí na tela para vocês. Falar em público não é falar qualquer coisa, né? Tem gente que acha que falar bem é falar pelos cotovelos, né? Vocês conhecem pessoas assim? Gente que fala pelos cotovelos? Eu conheço gente que se colocar um espelho na frente dele, ele fala umas 4 horas sozinho. Juro para vocês, gente, juro para vocês, né? Pessoal, falar em público não é falar qualquer coisa. Você abre o Instagram hoje, meu Deus do céu, a cada 5 postagens que eu vejo, 4 querem me ensinar como ficar rico. É assim ou não é? Arrasta para cima que eu vou te ensinar a ficar rico. Arrasta para cima que eu tenho a fórmula mágica do sucesso. A fórmula mágica do sucesso, meu amigo, é trabalho, é dedicação. Essa é a fórmula mágica. Professor, me fala aí qual é o segredo, a receita de falar bem. Falo, treino. Falar em público não é falar qualquer coisa. A internet ela é maravilhosa. A internet ela traz uma visibilidade incrível para todos nós. Mas cuidado, falar em público não é falar qualquer coisa. Ao mesmo tempo que a internet traz essa janela, essa visibilidade fantástica, eu digo que a internet traz uma visibilidade fantástica. Como assim, professor? Sim. Se você falar qualquer coisa na internet, caiu na rede, esqueça, né? Você nunca mais vai conseguir tirar aquilo do ar, aquilo vai ser propagado, então preste muita atenção.
É claro que eu preciso ter técnicas para saber me comunicar, mas eu preciso também ter conteúdo. Vai gravar um vídeo? Ah, professor, eu sempre quis, né? Sempre quis abrir um canal no YouTube. Abra. Antes de postar alguma coisa, grava o vídeo, faz o teste. Quer me mandar? Pode mandar, professor. O que o senhor acha? Posso ser sincero? Vou ser sincero, vou te ajudar. Estou aqui para te ajudar. Não estou aqui para matar sonho de ninguém. Eu estou aqui para te ajudar. Então, pessoal, olha, tem que ter as técnicas, mas tem que estudar, tem que ter conteúdo. Eu vou falar, não sei, vou falar sobre cores. Muito bem, você vai falar sobre cores? Vai estudar. Bom, o que as cores, será que as cores refletem o temperamento? As cores influenciam, cores primárias, a cor vermelha denota ali uma agitação maior, por isso que os hospitais são pintados de cores mais neutras, enfim, tem que estudar antes de falar. Joia? O foco, claro, deve ser a comunicação. Qual é o seu objetivo? Quando você vai expor uma ideia, qual é o teu objetivo? Ah, o meu objetivo é apresentar um TCC. Opa, a minha linguagem, então, será uma linguagem técnica, uma linguagem formal, não é? Ah, o meu objetivo, cujo objetivo é a aprovação. Ah, o meu objetivo são vendas, professor. Eu quero usar essas técnicas aqui para me vender. Vender no bom sentido, tá, pessoal? Me vender enquanto profissional. Eu quero atrair mais clientes, né, para o meu escritório. Pois bem, então a finalidade vai ser demonstrar que você possui conteúdo, demonstrar que os teus clientes podem confiar em você, que você não é aquele advogado que depois que o cliente pagou desaparece, que depois que o cliente pagou não atende as ligações, não é? Então perceba. Primeira coisa, vai elaborar um roteiro, qual é o meu objetivo? Aonde eu quero chegar com isso? Agora mesmo eu tenho uma colega lá de Pernambuco e ela pediu para eu gravar um vídeo de acolhimento, de boas-vindas para os professores que trabalham com ela, para os colegas que trabalham com ela, que estavam se sentindo desmotivados por conta de todas essas situações atípicas que nós estamos vivendo. Eu gravei um vídeo. Ora, perguntei para ela, o que você quer que eu alcance com esse vídeo? Você quer que eu desperte o que naquelas pessoas? Você quer que eu desperte entusiasmo? Ou você quer que eu seja uma pessoa realista, dizendo, ó, esse semestre, esse ano vai ser de pancadas. Continua aí suportando que o negócio vai ser ruim. Então, qual é o teu objetivo? Né? Por exemplo, já que eu estava falando desse vídeo, eu fiz ali uns 4, 5 testes, né? E aí, em dados momentos, eu começava a falar que o ano estava ruim, que o ano estava difícil, mas que eles precisavam suportar. Aí opa, deixa eu parar e começar outro vídeo, porque eu estou fugindo da ideia. Se a ideia era acolher e motivar, e eu começo a falar que o ano está ruim, que o ano está difícil, eu vou desmotivar. Então, nunca perca de vista os teus objetivos. O que você quer demonstrar? Bom, alcance o seu público. Alcance o seu público. Eu coloquei aqui exame oftalmológico gratuito, porque, pessoal, fala para mim, você já caiu naquele golpe de que, isso aqui é de graça? Você já caiu? Golpe assim, né? Entre aspas, isso aqui você vai ganhar, não, fica tranquilo, não vai custar nada. Entra só aqui na loja. Você já caiu nessa? Deixa eu te contar uma coisa. Não existe almoço grátis, né? Nada é de graça. E eu lembro, eu coloco aqui o exemplo do exame oftalmológico que aconteceu comigo. Eu tava andando, né, passei em frente a uma clínica não, uma ótica dessas que vende óculos escuros, óculos de grau, e a moça, o senhor não quer entrar para olhar? Falei, gente, eu sou brasileiro. Brasileiro gosta, como tem um amigo que diz, brasileiro gosta de caroçar, né? O que é isso? É ficar olhando, e não levar nada, né? Pois bem, não, moça, eu estou só olhando aqui. Não, ela falou, não, entra aqui. Você sabia que aqui a gente está dando o exame oftalmológico? Você pode fazer o exame oftalmológico de graça. Basta você comprar um óculos escuro. Falei, moça, de graça? Falei, de graça é bom demais, né? Fui lá, fiz o exame oftalmológico, comprei o óculos escuro, porque precisava, né? E aí, quando meu exame oftalmológico ficou bom, o oftalmologista falou, você precisa usar óculos. Eu falei, pronto, caí no golpe. Comprei o óculos, que foi mais caro que o óculos escuro.
Percebam, pessoal, não tem nada de golpe, claro, né? Mas olha, eu preciso alcançar o meu público. Aquela mulher, ela criou uma demanda para mim, não é verdade? Quando os alunos me dizem assim, professor, eu quero muito advogar, mas a advocacia está saturada. Pessoal, crie uma demanda. Crie um nicho de mercado para você. O mundo está cansado de mais do mesmo. Isso é verdade. Mais do mesmo cansa. Faça algo novo. Gaste tempo no seu dia a dia treinando a oratória e pensando em coisas novas. Bom, eu vou terminar a faculdade e eu vou esse projeto, vou desenvolver esse, eu vou começar por aqui, eu vou procurar alguém que possa me ajudar, perfeito? Saber o meu objetivo é saber o que eu quero alcançar. Dentro desse exemplo que eu mencionei para vocês, qual era o objetivo da vendedora? Qual era o objetivo dela? Ora, ela queria vender óculos. Qual foi a estratégia dela? Exame oftalmológico de graça. Foi de graça? Foi não. Comprei 2 óculos. Olha aí, pessoal. Primeiro, as pessoas querem saber o que elas ganham. O mundo está cansado de pessoas egoístas, de discursos egoístas, de palavras vazias e de mera retórica. Como assim, professor? Quando você for elaborar um discurso, quando você for preparar a sua sustentação oral, antes de falar do que o seu cliente precisa, fale qual é a sua contribuição para aquele julgamento. Doutores, você precisa deixar claro no início da sua fala que você está ali para contribuir de alguma forma. Não é só para dizer, meu cliente é inocente. A prisão preventiva deve ser revogada. Essas verbas indenizatórias devem ser pagas. Não é só isso. Demonstre qual será a tua contribuição. Por que as pessoas precisam parar para te ouvir? É isso. O mundo está cheio de pessoas egoístas, que querem que as pessoas parem para ouvir o que elas têm a falar. Tudo bem, mas isso não vai acontecer. As pessoas só vão prestar atenção, só vão parar para te ouvir. Se você logo no início deixar claro, eu vou contribuir. Olha, eu venho por meio dessa sustentação oral apresentar aqui, contribuir para a justiça. Eu sei o quão árdua é a atribuição dos senhores de exercer justiça. Estamos aqui, estou acompanhando, os senhores estão no julgamento do 15º habeas corpus. Eu sei o peso que recai sobre vossos ombros. Por isso, enquanto advogado, eu faço o compromisso de manter-me fiel aos autos. Tudo o que direi em minha sustentação oral constará de forma fidedigna do processo. E eu espero, então, com a minha fala, contribuir para a justiça. Pronto. Você, logo no início da sua fala, deixou claro qual vai ser a tua contribuição. Primeiro o interesse dos outros, depois o seu. Qual foi o interesse daquela moça, da moça que me vendeu óculos? Primeiro ela colocou o meu interesse na frente. Ora, quem é que não quer fazer um exame oftalmológico, um exame de rotina para saber se está tudo bem? Eu mesmo descobri que era cego e não sabia. Eu coloquei o óculos assim, eu falei, não, moça, esse óculos aqui não é meu, não. Ela falou, não, mas o senhor é o Rafael Mesquita? Eu falei, sou. Não, então é esse mesmo, tá certinho. Ela colocou primeiro o meu interesse. Ela esperou 1 semana o resultado do meu exame ficar pronto para apresentar o interesse dela, que era vender o óculos. Perceberam, pessoal? Paciência, tempo, treino. Coloque o interesse dos outros antes dos seus. Joia? A bem da verdade, nós sempre estamos procurando algo. Né? Eu digo para os meus alunos no início dos semestres, né? Eu falo para eles assim, olha, eu preciso retirar um pouco do romantismo da vida. Como assim, professor? Pessoal, o fato é que as pessoas se aproximam de nós por interesse. Né? Eu tenho interesse em você porque você cuida bem de mim, eu tenho interesse em você porque você faz com que eu me sinta bem, com que eu me sinta feliz. É assim. Os relacionamentos são embasados em interesse, não é verdade? Não que isso seja ruim. Nós sempre estamos à procura de algo, né? O juiz está à procura de fazer justiça, o juiz está à procura de um advogado que não vai inventar nada do que não está nos autos, o juiz está à procura de um advogado que fale de forma clara, o desembargador está à procura ali de um advogado que não vai sentar e vai ficar lendo uma petição, lendo 10 minutos da sustentação oral, ele está lendo ali um texto. Não.
Perceberam? O desembargador, o ministro, ele quer alguém que vai dinamizar aquela sustentação oral, que vai impostar a voz, que vai fazer reações com o seu rosto, com a sua face, que vai ali gesticular, não é verdade? E que, acima de tudo, vai contribuir com o exercício da profissão deles. Coloque a necessidade dos outros antes da sua. Eu posso ajudar? É o que normalmente vocês veem aí, né, nas lojas. A pessoa está lá com a camisa. Eu posso ajudar? Pois bem, comece a se fazer essa pergunta. Com a minha sustentação oral, eu vou contribuir com a justiça de que forma? Eu vou contribuir com a justiça e depois eu vou contribuir com o meu cliente de que forma? Primeiro é contribuir com a justiça, porque justiça é o que os desembargadores, ministros, juízes, conselho de sentença querem fazer. Depois, como é que eu vou contribuir com o meu cliente? Joia? Pois bem, vamos lá. Isso aqui, pessoal, é fundamental. Olha essa pergunta. Começamos a falar das técnicas necessárias para que você prepare, então, o seu roteiro de sustentação oral. Primeiro, qual é o meu objetivo? O que eu quero alcançar com essa sustentação oral? Joia? Dentro dessa perspectiva de qual é o meu objetivo, como é que eu posso contribuir com aquele que está me ouvindo? Perfeito? Logo em seguida, qual é o meu público? Qual é o meu público? Volta e meia, eu sou convidado a dar algumas palestras e o público é o mais heterogêneo possível, pessoal. Eu sou convidado para dar palestra para grupo de professores, sou convidado para dar palestra para advogados, sou convidado para dar sou convidado para dar palestras, para ministrar palestras para alunos, alunos de ensino superior, aluno do ensino médio. Você precisa conhecer o seu público, né? Chega lá o advogado e vai falar assim, olha, eu quero falar com o senhor aqui, tá lá o cliente na frente dele, né? Fala assim, olha, eu preciso falar com o senhor acerca do jus postulandi. Aí o cliente olha assim para ele, ninguém gosta de dizer que não está entendendo, né? O cliente olha assim para ele, balança a cabeça, jus postulandi, muito bem. E não faz ideia do que é o jus postulandi. Professor, o que o senhor quer dizer com isso? Conheça o seu público. Se o seu público não é um público que conhece a técnica do direito, não adianta você utilizar ali, né, teorias do direito extremamente complexas, vocabulário do direito, que as pessoas não vão te entender. Perfeito? Se o seu público é de médicos, não adianta você usar argumentos de ciências exatas, por exemplo. E o oposto também é verdadeiro. As pessoas que vão me ouvir são engenheiros. São pessoas da área de exatas, pessoas que pensam de forma binária, volta e meia, por assim dizer, não é? Então você precisa trazer exemplos compreensíveis para eles. Exemplos da própria engenharia. Conheça o seu público. Então percebam, quem são os receptores da minha mensagem? Isso diz respeito nada mais, nada menos ao endereço. Você já mandou um e-mail que nunca chegou? Aí você manda o e-mail, a pessoa fala, não recebi teu e-mail, não. Aí você vai olhar, não, mas eu mandei e-mail, não, mas para mim esse e-mail nunca chegou. Aí quando você vai ver, você digitou o endereço de e-mail errado. Já aconteceu com vocês? Pois bem, você precisa saber o endereço certo daquela mensagem. É sustentação oral no tribunal que você vai fazer? Termos técnicos, postura. Não vai chegar lá contando piada, não vai chegar lá dizendo você, tu. Não. Existe uma formalidade necessária, existe um indumentário, uma vestimenta necessária. Eu sempre dou o exemplo aqui de uma vez que eu fui ao médico, né? Cheguei lá no médico atrasado, odeio me atrasar, mas dessa vez, infelizmente, eu cheguei atrasado. E aí, quando eu cheguei lá, uma pessoa que me atendeu falou assim, olha, o senhor está atrasado, né? Falei, tô atrasado, engoli seco, né? Estava errado. Não, tô sim atrasado, mas seria possível ainda me atender? Sim, por favor, me siga. E aquela pessoa trajando calça jeans, camisa polo azul e um jaleco escrito Correios me conduziu até uma sala médica, né? E aí eu pensei que ele fosse chamar um médico. Para minha surpresa, ele era o médico, né? Olha aí, pessoal. A profissão, quando você vai ser consultado por um médico, você espera que ele esteja como?
todo de branco, é assim ou não é? Você não espera que o médico vá te receber com um jaleco escrito Correios, não é verdade? Pois bem, pessoal, você precisa conhecer o seu público. O teu público vai esperar algo de você. O teu cliente, quando chegar na tua frente, lá no teu escritório, por exemplo, ele vai esperar algo de você. Ele espera que você resolva os problemas na vida dele. Se ele notar incerteza, se ele notar insegurança em você, ele não voltará. Perceba, então, o seu público. O cliente, ele volta, quando ele procura um advogado, ele está desesperado, né? Ele normalmente está entre a vida e a morte. Então, você, advogado, você precisa transmitir confiança. Você não vai mentir, mas você precisa, ó, com uma postura séria, uma postura ali formal, você vai dizer para ele, olha, as possibilidades são essas, nós podemos, então, traçar esta e essa estratégia. Eu gostaria, então, que você me trouxesse tais provas para que nós pudéssemos analisar juntos. Perceberam? Então, saiba quem é o seu público. Se você conhece o seu público, você sabe quais são as necessidades dele. Conheça os detalhes, busque informações. Por exemplo, vai fazer um júri, busque informações acerca dos candidatos ali para o conselho de sentença, busque informações dos jurados. A depender do caso concreto, é muito importante que você saiba quem é o jurado que vai estar no conselho de sentença. Qual é a postura dele, o que ele posta, por exemplo, nas redes sociais. É importantíssimo que você saiba isso. Se você chegar para fazer um júri, e não souber quem é o conselho de sentença, não souber quem são ali os jurados, se prepare, porque você vai ter surpresas desagradáveis. Às vezes você vai caminhar por uma tese, você vai dar exemplos e o teu jurado não faz a mínima ideia do que você está falando. O jurado não faz a mínima ideia do que você está falando. Você não está conseguindo se comunicar com ele, porque você não o conhece. Você não sabe as ideologias, as preferências, o que ele faz. E hoje, meus amigos, por meio das redes sociais, isso é possível. Né? Eu, por exemplo, vou fazer sustentação oral em um tribunal de outro estado, um tribunal em que eu não conheça, por exemplo, aquela Câmara dos desembargadores, eu sempre pesquiso quem são. Sempre pesquiso quem são. E daqui a pouco, hoje talvez não dê tempo, mas no próximo encontro eu vou dizer acerca da importância disso, de você conhecer quem são os desembargadores, os ministros, ok? Vamos à frente então, vamos aproveitar o tempo. Ó, a boa oratória, ela perpassa este binômio, conteúdo e forma. Como assim, professor? Nós já falamos acerca da importância do conteúdo, não é? Você não pode achar que falar em público é falar qualquer coisa. Mas o que será que é mais importante, o conteúdo ou a forma? No final dessa aula, faça um exercício. Digite no YouTube a diferença. Digite no YouTube, entre no YouTube e digite assim, a diferença entre dolo e culpa. Você vai achar no mínimo 30 mil vídeos de 30 mil pessoas diferentes explicando o que é ou qual é a diferença entre dolo e culpa. E você, dentre essas 30 mil, vai ver que alguns você tem uma maior afinidade, algumas pessoas você gosta mais e outras não. Algumas pessoas você fala assim, nossa, esse professor aqui explicou muito bem. Outros você fala assim, nossa, o professor falou, mas eu não consegui entender muito bem, ainda ficou um pouco nebuloso. Pessoal, o que quer dizer isso? O conteúdo, ele é importante, mas a forma é primordial. O conteúdo hoje ele é acessível, preste atenção, na minha época, ter acesso a conteúdo era muito difícil. Eu sou de uma época em que os computadores ainda eram de difícil acesso. Para ter acesso ao computador, eu tinha que ir para o laboratório de informática da universidade, pegar uma fila, ficar esperando, né? Era uma maior dificuldade. Hoje, ou então tinha que ir para a biblioteca, pegar livro, levar livro, né? Não me esqueço quantas vezes eu pegando o ônibus, né? Segurando aqui em cima com a mão e a outra mão segurando 5 livros. Vocês sabem como livro de direito é pequeno, não é verdade? Pessoal, preste atenção, pessoal. Olha só. Na minha época, o conteúdo, ele pesava muito.
Hoje em dia, como o conteúdo está de fácil acesso, olha o exemplo que eu dei para vocês. Dólar, diferença de dólar e culpa. Você vai ver 30 mil pessoas falando desse conteúdo. O conteúdo está de fácil acesso. Então, o diferencial também é a forma, e não somente o conteúdo. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que você precisa saber como transmitir esse conteúdo. Olha aí, olha essa pergunta, olha essa pergunta. O que é mais importante? O que você diz ou como você diz? Imagina eu chegando aqui e falando, pessoal, é muito importante essa nossa oficina, eu tô cansado. Para de latir aí, cachorro. Psh, tá me perturbando. Ô, silêncio, para de bater a porta. Enfim, pessoal, vocês sabem, né? A vida tá difícil, tudo é difícil, ó. Direito, o negócio não é fácil, tem que estudar mesmo, senão a casa cai. É empolgante para você isso? Essa forma é importante para vocês? Eu acredito que não, não é verdade? Percebam, pessoal, não estou dizendo que a forma é mais importante que o conteúdo, mas a forma vai te permitir ter acesso às pessoas que estão te ouvindo. Então, se você desenvolve uma forma boa, você possivelmente vai alcançar outras pessoas. É simples. Doutores, nós não estamos aqui para romantizar as coisas. Pega os vídeos no YouTube. Por que algumas pessoas têm mais acesso, outras não? Às vezes o conteúdo é o mesmo, o que muda é a forma. Vamos lá. Vivemos em um mundo de excesso de informação. O diferencial é o transmissor. É assim ou não é? É claro que é. O diferencial é você. O diferencial é como você vai se portar, qual é a entonação de voz que você vai utilizar. Perfeito? Então, olha só, estatísticas apontam que o como você diz é importantíssimo. Dentro de alguns estudos, o que se percebeu foi que 7% do êxito da nossa sustentação oral ou da nossa oratória diz respeito às palavras. Ou seja, o que eu vou dizer ali, ok? 55% diz respeito aos aspectos não verbais. Como você gesticula, como você se veste, qual é a tua atuação corporal, como é que você esboça reações por meio da tua face. 55% da comunicação é alcançada por meio de aspectos não verbais. 38% de êxito diz respeito ao tom de voz. Pessoal, olha só, você não precisa ter uma voz de locutor. Você não precisa ter uma voz de radialista, de cantor, nem de cantora. Mas é importantíssimo que você pratique algumas técnicas que vão te auxiliar com relação à entonação de voz, leitura. Por exemplo, eu quando faço, eu gosto. Quando eu vou fazer um roteiro de sustentação oral, eu escrevo aquilo que eu vou falar. Eu escrevo. Eu não me prendo àquilo que eu vou falar, porque senão pode acontecer de eu dar um branco, né? Mas eu escrevo ali palavra por palavra do que eu falaria. Por quê, professor? Porque eu consigo treinar a minha entonação. Eu coloco ali algumas barras para saber onde eu tenho que parar. Eu grifo algumas expressões que são importantes. Expressões, então, que eu preciso tratar, chamar a atenção. Perceberam? Aquelas expressões vão exigir, então, uma atuação corporal minha, uma gesticulação. Aquela expressão vai exigir que eu aumente um pouco o meu tom de voz. Perceberam? Então, é muito importante que esses detalhes sejam polidos ao longo da nossa trajetória, ao longo do nosso curso, ok? Ó, dentro do tom de voz, não use o mesmo tom. O mesmo tom traz monotonia, traz calmaria, né? Imagina você, coloque-se no lugar do desembargador. Ele está lá 3 horas ouvindo advogado, ouvindo advogado, ouvindo advogado. Cansa, gente. Eles são seres humanos como eu e você. Então, se você utilizar o mesmo tom, aí que vai cansar mais ainda.
Então, ó, faz o roteiro, vai grifando o que realmente importa, vai grifando aquilo que você precisa exaltar, aquilo para o qual você precisa chamar a atenção dos julgadores. Perfeito? Não use o mesmo tom. Ler nem pensar. Tá joia? Ó, cuidado com volume e velocidade. Eu tinha um aluno brilhante, foi o meu orientando de TC. Ele fez um trabalho belíssimo. Ele fez, na época, uma monografia de 60 e tantas páginas. E ele apresentou o trabalho dele em 5 minutos. Eu lembro que no meio da apresentação dele eu falei assim, olha, licença, fulano, você está indo muito bem, parabéns. Nós estamos verificando aqui o teu domínio do conteúdo, mas você poderia um pouco mais devagar? Porque se você for apresentar o teu trabalho de forma mais pausada, nós vamos conseguir absorver muito mais o conteúdo que você quer passar. Em 5 minutos ele apresentou 60 páginas. Olha o poder de síntese. Aí no final ele veio falar comigo, professor, fiquei nervoso, fiquei com medo. Aquilo que nós já conversamos lá atrás. Pessoal, cuidado com o volume, cuidado com a intensidade. E mais, procure ajuda. Você tem dificuldade, às vezes você tem ali uma dificuldade na pronúncia, troca uma letra por outra, né? Olha, não quer dizer que você não pode ser um bom orador. Você vai assistir o Discurso do Rei, aquele filme, né, que nós combinamos, assistam o Discurso do Rei, e aí vocês vão verificar como isso pode ser superado. Então procure ajuda. Procure uma ajuda especializada de um fono. Assista vídeos na internet que possam te ajudar com relação à respiração. Às vezes você está falando e está muito ofegante, e isso é perceptível na tua fala, né? Ou você está falando e engasga. Então, ó, procure ajuda. Se você percebe que é algo que te atrapalha muito, procure ajuda. Pessoal, cuidado, nós já estamos acabando o nosso primeiro encontro, tá bom? Mas olha, cuidado. Cuidado para não cometer alguns erros na sua sustentação oral. Cuidado com as decodificações, cuidado com palavras técnicas, cuidado com expressões regionais, cuidado com estrangeirismo ou latim. Por que, professor, eu preciso ter esse cuidado? Pode ser que a pessoa que esteja ali te ouvindo não faça a mínima ideia do que é perículo em mora. Professor Igor, me ajude. Pode ser que a pessoa que esteja ali do outro lado não faça a mínima ideia do que é um aireli. É assim ou não é? Então, pessoal, olha, conheça o seu público. Perfeito? Meus amigos, eu vou me despedindo, né? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês, né? A Socorro comentou aqui acerca do excesso de informação, nós falamos sobre isso, por isso que a forma é muito importante, né? Como você diz, ganha debates. A Tainã está agradecendo, eu que agradeço, Tainã, a participação de todos vocês, viu? Joia, Consuelo estava falando aqui do áudio, acredito que já tenha resolvido. Meus queridos, eu agradeço por toda a atenção de vocês até aqui. Nós nos encontraremos, tá joia? Nós teremos um segundo encontro, preste atenção. Vai ser divulgado pelo Instagram, tanto do Direito IESB, quanto pelo meu, então preste atenção. Porque nós teremos esse mesmo curso de oratória no horário da manhã, de 11 às 12, e nós teremos a continuação deste das 18 às 19, nós teremos o nosso segundo encontro. Então, fique atento, preste atenção para as divulgações que serão feitas, ok? Espero que vocês tenham gostado até aqui. Gostaram? Me digam aí, me deem um feedback de vocês, tá bom? Eu que agradeço, Maiara, Júlio César, Daniele, Paulo, eu que agradeço. Bom, nos encontramos, então, na próxima semana, combinado? Um abraço forte a todos vocês, bons estudos, coloquem em prática o que nós já começamos a conversar. Pense em um tema, escolha um tema, e comece a colocar em prática isso que nós já trabalhamos hoje, ok? Não deixe de assistir o filme, não deixe de fazer o exercício na frente do espelho, não deixe de criar um hábito saudável para desenvolver a sua oratória. Coloque um período ali na sua rotina para que você trabalhe isso todos os dias, tá bom? Um beijo enorme para vocês, queridos. Foi um prazer. Até mais. Disponham, viu? Se eu puder ajudar de alguma forma, vocês têm meu WhatsApp, tem meu Instagram. Um abraço a todos. Obrigado, Juliano. Obrigado, professor Igor.
Vocês são sensacionais. Muito obrigado. Obrigado, Ira, também, que nos ajudou. Muito obrigado.